Mas olha, gente, nesses momentos de medo, apreensão e também de oração, é um momento de reflexão no mundo. Nós recebemos hoje aqui no estúdio para conversar com a gente o senhor José Leão. Ele é filósofo, educador e diretor de Identidade, Missão e Vocação da Província Marista Brasil Centro-Sul. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Senhor José, precisou de um coronavírus para a gente olhar mais para dentro de nós, para o ser humano descobrir que nós não somos super-heróis, não? De certo modo, sim. É um pouco lamentável que seja assim, inclusive por causa de perdas de vida, é lamentável, deveria ser por outro meio, mas infelizmente esse é o caminho que vai poder nos levar de volta para casa. No sentido de que a gente tinha se afastado muito de nós mesmos e tínhamos nos afastado muito da própria casa, a família, o lar. E nos aproximado do celular. O trabalho, o ritmo da vida moderna nos tirou de nós e nos tirou da própria família, do seio da família, nos tirou da convivência com a pessoa que está do lado. As redes sociais, por exemplo, nos conectavam preferencialmente com pessoas que estavam longe de nós, não necessariamente com as pessoas que estavam do lado. Eu observei que nós não estávamos, como nós imaginávamos, desconectados. Nós só estávamos desconectados com as pessoas que estavam do nosso lado, mas conectados com pessoas que estavam distantes. De certa forma, é um retorno. O nosso colega que falou do Vaticano, ele falou uma palavra importante, o que é essencial. O que é essencial para nós? Não é? É uma maneira é um momento de refletir o que é essencial. Será que é realmente trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, não ter tempo para nada? O que é o básico? O que nós precisamos para viver? E bem. O essencial para a gente é ser aquilo a que nós estamos destinados. O essencial para a gente é ser gente. Então, esse é o essencial. Tudo mais a gente faz para isso. Mas o destino da humanidade é o destino de ser gente, de cada um de nós. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos sair, vamos praticar esporte, vamos fazer lazer, mas o objetivo, o propósito é ser gente. E ser gente cada vez melhor a cada dia. E isso nós estávamos, de certa forma, perdendo. Por isso a gente tem uma grande oportunidade, infelizmente, nessa situação do coronavírus. O senhor entende que o brasileiro já tem a real noção do perigo, não? Ou ainda não? Eu vejo que nós estamos rapidamente caminhando para a tomada de consciência. Acho que o mundo inteiro está caminhando para a tomada de consciência um pouco lentamente, mas estamos tomando consciência. Eu acredito que daqui a pouco, como se diz no popular, essa ficha já tenha caído para a grande maioria das pessoas. Eu acredito que nós estamos começando a tomar consciência, sim. Nós estávamos conversando antes de começar o programa e falando até de dicas e orientações, porque as pessoas estão passando muito tempo em casa, né? Não estavam acostumadas com isso. É um momento, até a gente comentou, poxa, ficar junto, pai, mãe, filho, de novo. Que estranho. Fazer as refeições juntos, para muitos adolescentes e crianças, é uma novidade, sim, né? Os pais indo para a cozinha. E o senhor estava falando algumas orientações. O que pode ser feito nesse momento? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que considerar e que é importante é que é o seguinte, esse cenário que o coronavírus nos impõe leva-nos perigosamente a uma situação de tristeza profunda. Sim. A gente vai observar isso com o passar dos dias. Essa tristeza vai fazer aumentar em nós a ansiedade. A ansiedade é uma energia que precisa, de alguma forma, encontrar um caminho. E a gente teme que esse caminho seja o caminho do pânico. Ou seja, a primeira questão nós temos uma situação existencial que deve ser provocada em função da crise, seja da crise de saúde, seja da crise econômica que vai se estabelecendo, se instalando por conta do coronavírus. De certa forma, então, eu percebo que nós vamos caminhar para uma espécie de sofrimento existencial pesado. Os adultos experimentarão de um jeito, as crianças de outro. Mas todos nós vamos sentir tédio. Nós não estávamos acostumados a ficar em casa. Nós estamos sendo, por força das circunstâncias, confinados em casa. E nós não estávamos acostumados a isso. A casa tinha se tornado para nós apenas um lugar de passagem, de dormitório. Então agora nós temos que voltar para casa para conviver com as pessoas que a gente não estava, de certa forma, convivendo. Esse tédio vai afetar as crianças e esse tédio vai afetar os adultos. Bom, essa é uma questão. Como se defender disso? É muito difícil, nessa hora todo mundo acredita que tem uma receita.
Mas nós estamos pensando que há duas coisas importantes lá na nossa província, nós estamos refletindo sobre duas coisas importantes. A primeira é, a gente precisa de alegria. Alegria para fazer o enfrentamento da tristeza. Então, a gente precisa pensar o mundo de uma forma esperançosa, alegria nesse sentido, da esperança. De certo modo, eu estava falando ali que o Papa Francisco, de alguma forma, nos preveniu com a Laudato Si, com a ideia da casa comum. A CNBB também, sem saber, nos preveniu com a campanha Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele. São dois momentos muito interessantes. Se lembrarmos da Gaudete, a Gaudete está dizendo, olha, a santidade se manifesta, me dizia o colega, me lembrava o colega, em atos concretos. Quer dizer, nós viemos como igreja, de certa forma, profetizando, meio que sem saber do que precisaríamos agora. Então, nós precisamos de alegria. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, tudo que a gente puder fazer para favorecer que as pessoas conversem, e que as pessoas conversem durante o dia na família, acredito que a família precisa criar uma rotina de pelo menos voltar a conversar diariamente. E aí precisa sugerir atividades para as crianças, leitura, boas leituras precisam ser sugeridas, bons filmes precisam ser sugeridos, boas músicas para escutar em família precisam ser sugeridos e ao mesmo tempo marcar para conversar no final do dia ou em algum momento sobre essas questões, mas voltar a ser gente, percebe? Quer dizer, voltar a conviver com o outro, voltar a tocar no outro em casa, voltar a olhar no olho, voltar a perceber, pais, voltarem a perceber os filhos crescendo, como estão avançando na vida, não só fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente. Filhos, começar a perceber como os pais estão evoluindo em direção à velhice. Uns aos outros perceber como nós estamos nos tornando gente melhor, ou às vezes nem tanto assim. Mas é uma oportunidade muito significativa. É curioso, né, Adilson, ver o senhor Leão falando sobre isso e a gente consegue ver quase um aspecto positivo. Exatamente. No meio de tanta tristeza. No meio né? da tragédia, algo de positivo. Exatamente, assim, porque na verdade é que a alegria, essa emoção e essa esperança na vida é que deve instalar em nós a capacidade de enxergar caminhos positivos para sair dessa crise. Eu tenho sentido, por exemplo, que há um tipo de profissional, por exemplo, o Ministério da Educação, que eu acho que a essa altura precisava começar a convocar professores, especialistas que estão nas escolas, nas universidades, a dizer para as famílias como animar, traçar roteiros, como orientar os pais nessa direção, não só com crianças, mas com os adolescentes, Sim. porque o tédio é mais perigoso para o adolescente que está no momento de explosão de energia. E, sobretudo, me perdoe, numa sociedade como a brasileira, que é muito parecida com a italiana, a sociedade que expõe o que pensa, que fala, que é de contato, enfim, é um tombo, né? Naturalmente que a gente vai precisar se cuidar, do ponto de vista cultural, nós não vamos perder isso, evidente, de forma nenhuma. Essa alegria que a gente expressava de diferentes formas, especialmente na forma corporal, Sim. ela vai ter que ser agora contida para se manter no aspecto espiritual. Mas se a gente desiste necessariamente, momentaneamente, desse toque, dessa alegria do contato, não pode de forma nenhuma desprevenir o espírito. O espírito precisa querer esse encontro, querer esse contato. E nesse momento, acho que, especialmente os cristãos que têm uma intimidade preservada com Deus, têm que entender que a intimidade com Deus alimenta a esperança. E o senhor Leão chamou a atenção para uma coisa importante. É importante que as famílias conversem, mas muitas famílias estão divididas neste momento. Daí a tecnologia para ajudar, então, né? Ajudar aquela avó que não sabe muito bem como mexe em aplicativos como o WhatsApp, a se comunicar com a família, não é? Nós vamos ter que encontrar meios, porque, de qualquer forma, mesmo estando em família, a verdade é que a gente estava meio desacostumado a conversar. E, aos poucos, a gente foi se tornando indiferente uns aos outros. Então, não é anormal perceber que filhos se tornarem indiferentes aos pais e pais se tornarem indiferentes a alguns filhos, por exemplo. Que marido e mulher, às vezes, se tornarem diferentes. Mas, como não estavam convivendo no lar, estavam chegando praticamente para jantar e dormir, isso não emergia, agora vai emergir. Então, acho que do ponto de vista, por exemplo, de missão, para nós, essa preocupação com a família é fundamental. Esse confinamento familiar reclama um processo de educação. Mas não é apenas um processo cultural, é um processo de educação espiritual, é um processo de educação emocional e de educação espiritual profunda. Nesse sentido, a gente pode enxergar, sim, um aspecto positivo na crise. Para a gente concluir, uma mensagem para quem está nos acompanhando em casa, diante de todo esse quadro. Eu acredito que, por exemplo, pensando nos pais,
Pensando nos pais, acredito o seguinte: os pais precisam ser os primeiros mensageiros da alegria junto aos seus filhos. Tudo bem, a gente vai ter notícia cada vez mais desagradável nos próximos dias, mas é preciso vacinar não apenas o corpo contra o coronavírus, é preciso vacinar a alma. E nesse momento, vacinar a alma é enchê-la de alegria e de esperança. Acho que fundamentalmente é isso que nós temos que fazer. Muito obrigada, senhor Leão, pela sua presença, as informações. O senhor colaborou muito com o nosso programa. Nos muito obrigada. deixou otimistas. Quase otimistas neste momento. Muito obrigada. Agradeço.